sabe que eu já disse aqui essa frase, e ela tem, obviamente, conteúdos verdadeiros, mas escatologicamente ela está esvaziada. Quando a gente diz assim, o melhor está por vir. Eu corrigi essa frase na minha vida. O Apocalipse me mostra que o melhor não está por vir. A coisa está ruim e vai ficar pior. Mas nós temos a certeza de que o melhor está no porvir. O melhor está na eternidade. O melhor está em andar com Deus. O melhor está em não se apegar demais a estas coisas. O Senhor está dizendo, olha, presta atenção, porque eu estou avisando vocês. Quando vocês forem fugir, é importante que vocês estejam desapegados das coisas, porque a gente vê muita gente morrendo em um incêndio ou em uma emergência, porque ele não consegue deixar a sua casa, porque ele está preocupado com a geladeira, com a televisão, óbvio, coisas que custou suor, custou trabalho, não é fácil mesmo, mas nós, diz a Bíblia, devemos andar nesse mundo, desapegando-nos das coisas, porque nós estamos avisados, não se apegue. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz isso de uma maneira muito especial. Ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outro lugar, Paulo diz, buscai as coisas que são do alto. Nós precisamos pedir a Deus. Se somos apegados demais ao mundo, se somos apegados demais aos prazeres, às coisas, se nos desgastamos tanto trabalhando para temos uma casa, queremos uma maior, temos uma casa, queremos outra, temos um carro, queremos o do ano, e nesse afã do ter, nós ficamos tão apegados que a gente perde a dimensão de que o melhor está no porvir. Em quarto lugar, em segundo lugar hoje, você e eu, a igreja, podemos andar sem medo e em firme esperança, apesar do cenário terrível que está aí, porque Deus sabe, Deus conhece os que são seus, e sabe muito bem como preservá-los em meio a grandes tribulações. Deus conhece os que são seus. Deus está olhando aqui, nós estamos com problema de refrigeração hoje, é? Pedir ao irmão Alisson, se puder dar uma olhada para a gente, tá? Estou vendo algumas pessoas se abanando, né? Dizem que existe um fator cíclico no abanar, né? Ele produz refrigeração e calor ao mesmo tempo por causa do movimento, né? Você vai produzindo calor, então cria um ciclo aí, então acalme o seu coração, daqui a pouco você vai esquecer do calorzinho, preste atenção na palavra. Deus sabe, dentre todos nós que estamos aqui, Deus sabe, dentre todas as pessoas que estão em todos os lugares, religiosas ou não, Deus sabe quem são os seus. A Bíblia chama isso de eleitos do Senhor. Não se preocupe se você é eleito ou não, porque os eleitos do Senhor sentem sede do Senhor. Oportunamente, em algum momento, os que são eleitos vão olhar em volta e vão dizer, eu preciso de Deus. Em algum momento, os que são eleitos vão olhar para si mesmos e vão dizer, eu sou miserável, pecador, e eu preciso de um Deus santo na minha vida, eu preciso do seu perdão, da sua graça. Deus conhece os que são seus e sabe como preservá-los em meio às grandes tribulações. Apocalipse capítulo 9, já pulamos para o 9, versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Esses flagelos, ao mesmo tempo que são universais, vão acontecer em toda a terra e vão acontecer com todo mundo, eles são dirigidos. Esses flagelos representam a recompensa
que Deus dá aos ímpios. O Salmo 91 diz sobre isso: 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, ou vice-versa, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos olharás e verás o quê? A recompensa do ímpio. Há um juízo reservado para quem anda em impiedade. Fiquem tranquilos. Esse juízo não está em Curitiba. Esse juízo não está em Bangu 8. Isso não é nada. Esse juízo não está na sede da República de Curitiba, nem na sede da Polícia Federal em Brasília, ou em São Paulo, ou em qualquer lugar. Esse juízo está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, que dará a justa recompensa ao ímpio. Hoje eu ouvi de uma pessoa que recorreu à justiça e teve o seu processo alterado por juízes ímpios, vendidos, sentenças compradas, porque esta pessoa não tem recursos, não pode tomar nenhuma providência, ela não tem vez, ela não tem voz. Enquanto eu estava conversando sobre isso com o irmão, falando da sua tristeza, eu pensei que juízes ímpios, homens que foram levantados para fazer justiça, vão pagar um preço incrivelmente alto, porque estão esmagando os pequeninos por causa do poder que hoje eles têm. Talvez nunca sejam presos, talvez nunca sejam pegos. Se forem pegos, vão receber uma aposentadoria compulsória de 30 mil reais. Sei lá qual é o valor. Que punição! Mas o que lhes espera é algo aterrorizante. Somente com os olhos olharás e verás a recompensa de Deus entregue aos ímpios. Qualquer nível de impiedade, as pessoas que andam à revelia de Deus, portanto, não têm o sinal de Deus em suas vidas. Qual é o sinal de Deus em nós, meus irmãos? Quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que nós somos selados do Espírito Santo. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, reconhecemos nosso pecado. Como o Joaquim, que veio aqui semana passada, dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero seguir a Cristo. E nós oramos com ele, fizemos esta oração: Senhor, sela-o no Espírito, porque é isso que acontece. Então, quando nós temos esse sinal, que é o Espírito Santo, que tem comunicação direta com Deus, porque é o próprio Deus, e Ele é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele sabe quem são os seus. Quem são os seus? Os selados pelo Espírito, porque um dia nasceram de novo em Cristo Jesus. Você não precisa temer. Assim como os judeus, os hebreus estavam no Egito, e aqueles flagelos do Egito, aquelas 10 pragas que caíram sobre o Egito, não atingiram mortalmente os hebreus, pelas providências que eles tomaram sob orientação divina. Assim também no dia da grande tribulação, a igreja, como nós já aprendemos aqui nas quartas-feiras, não será arrancada desse lugar. Ele será um testemunho de que Deus é fiel ao povo que Ele mesmo está levantando. Eu vou repetir o que esse versículo, o que essa lição diz. A igreja pode caminhar sem medo e andar em firme esperança, porque Deus conhece os que são seus e sabe muito bem como preservá-los em meio a grandes tribulações. Em quinto lugar, que é o terceiro lugar de hoje, a igreja pode caminhar sem medo e andar em firme esperança, porque embora pareçam apenas terríveis castigos, os flagelos anunciados pelas trombetas, na verdade, são oportunidades para arrependimento. Nós cantamos isso aqui no iniciozinho do nosso culto.
Nós cantamos que Jesus tem os seus em suas mãos, e o julgamento começa pela casa de Deus. A Bíblia diz, ora, se é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus, que nós somos podados, nós somos amassados, nós somos peneirados, nós somos provados, para que o nosso caráter seja cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo, para a glória de Deus na terra. Imagine o que será do ímpio. Se o juízo começa pela casa de Deus, imagine o que será do ímpio. Mas esses flagelos de Apocalipse 9 a 21, preste atenção, 9, de 20 a 21, olha o que diz. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. A palavra porneia é muito mais do que aquela moça ou aquele travesti que roda a bolsinha na esquina. Aqui, melhor a palavra seria das suas imoralidades, das suas deturpações, das suas perversões, e não se arrependeram também dos seus furtos. Então, esses versículos mostram que o propósito do flagelo não é apenas e nem tão somente a destruição do ímpio, mas é uma oportunidade para que o ímpio se arrependa dos seus pecados, para que aquele que roubava, não roube mais, para aquele que mentia, não minta mais, para aquele que fraudava, não fraude mais, para aquele que adulterava, não adultere mais, para que haja transformação na vida dessas pessoas. Nosso Deus não fere por ferir. O nosso Deus tem um propósito, inclusive quando pesa a sua mão. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Arrependa-se hoje das suas imoralidades. Arrependa-se hoje dos seus homicídios. Já sabem, talvez nós tenhamos homicidas aqui. Eu espero que você saiba que cometeu um terrível pecado, tirando a vida de alguém, e que você precisa arrepender-se disso. E se você se arrependeu disso, veja aqui, olha, é possível haver arrependimento de homicídios. No nosso projeto Jesus Transforma, nós temos pessoas que já praticaram homicídios. E as pessoas, vocês vão cuidar dessa gente? Vamos cuidar dessa gente. Vamos orientá-los a pagar as suas dívidas com a justiça, e vamos orientá-los a prostrarem-se diante de Deus em arrependimento, em choro e em lágrimas, como muitos de nós não fazemos, porque consideramos os nossos pecados pecadinhos. As pessoas dizem que não tem pecadinho nem pecadão. Tem sim, meus irmãos. O que não existe é inferninho e infernão. É um inferno só. Você já pensou? Você não pode comparar uma mentira ou alguma coisa com um homicídio. O problema é que as pessoas, quando falam de pecado, elas referem-se apenas ao ato pecaminoso. Os atos pecaminosos têm consequências diferenciadas. Seria injusto que um mentiroso pagasse a mesma pena de um homicida, embora a mentira possa levar à morte em algum momento, em alguma medida. Mas sabe, existe uma outra definição, uma outra compreensão muito mais profunda de pecado, que é a separação essencial do ser humano de Deus. Alguns seres humanos que estão separados de Deus nunca cometerão homicídio, mas estão igualmente separados de Deus. É isso que os leva ao inferno. Alguns seres humanos, alguns homens e mulheres estão separados de Deus, nunca chegarão a ser corruptos. São homens probos. Eu conheço pessoas não crentes que são honestas.
Se eu perguntar para o Osiel como contador, que ele vai confirmar, conhece ou não conhece? Pessoas não crentes são, e pessoas crentes que se sentem cobertas e abrigadas, se escondem atrás da graça e cometem desonestidades. Deus julgará tanto a um quanto a outro, mas o problema é o estado da sua alma. Eu creio que o Senhor, para permitir a possibilidade de vida nesse planeta, não libera, não abre, não permite que o pecado se manifeste em toda a sua virulência, em toda a seu poder destrutivo em toda a raça humana, porque senão a raça humana já teria se implodido há muito tempo, um teria engolido o outro. Então, alguns homens e mulheres que são justos, honestos e tal, eles são fruto da obra de Deus, da graça preveniente, da graça preventiva, da graça anterior à salvação, fazendo com que homens e mulheres, crentes e não crentes, se tornem mantenedores e sustentadores da vida nesse planeta. Mas a essência da sua alma, se não são do Senhor, está separada de Deus, estão igualmente condenados enquanto não se arrependerem e não declararem que o Senhor Jesus é o Senhor de suas vidas. Vocês estão entendendo a diferença entre pecado, o estado mal da alma, e o ato pecaminoso? Por que o homicida e o mentiroso são colocados naquela lista dos que não herdarão o reino dos céus? Porque o grande pecado é rejeitar a Cristo. O grande pecado é dizer, não, eu dou conta da minha própria vida. O pecado que leva ao inferno é dizer, eu não preciso de arrependimento, eu sou bom, eu sou autossuficiente. Por que Deus me mandaria ao inferno? Pois é, Ele não manda ao inferno, você vai para lá com suas próprias pernas. Porque só há um caminho para o céu, só há um caminho para Deus. E esse caminho foi traçado pelo próprio Deus. Se você tenta traçar outros caminhos, você vai dar em lugar algum, ou melhor, você vai dar na condenação eterna. Eu gostaria que nós terminássemos esse momento, essa reflexão, com muita alegria, reconhecidos de que nós podemos andar sem temor, apesar de todos os abalos e todas as crises desse planeta. E nós podemos andar em esperança, apesar de todo o desespero desse planeta. Violência, injustiça, opressão, e tende a piorar. Mas a igreja do Senhor é mais do que vencedora. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e orar comigo em nome de Jesus. Apocalipse foi um livro escrito para a igreja sofredora, perseguida, em todos os tempos, a partir da igreja primitiva. Apocalipse é um livro escrito para mim e para você, para dizer que quando a coisa estiver feia, quando a coisa estiver ruindo ao seu lado, você lembre dessas coisas. Deus está no controle. Você lembre que pode construir a história junto com o Senhor em oração, em súplica. Você lembre que o Senhor deixou isso tudo bem avisadinho para nós. Você lembre que Ele sabe quem é você. Se você lhe pertence, ou se você está preso a seus prazeres, a suas religiões, a suas espiritualidades, Deus sabe quem é você. Para que você não entre em desespero, como os que não têm esperança, diante da morte, diante do terror, ou de qualquer outra situação, você precisa se lembrar dessas coisas. Pai querido e Deus amado, nós somos gratos a Ti, porque um dia o Senhor nos deu capacidade para compreender que precisávamos nascer de novo. O Senhor nos deu entendimento para perceber que por mais justos que nos achávamos, ou que nos achássemos, na verdade nós estávamos condenados,
longe de Deus, sem Cristo, sem salvação. Mas agora, Senhor, quando nós um dia, deixando para trás toda dúvida, todo questionamento, te reconhecemos como Senhor, único Salvador da nossa vida, nós hoje temos esperança em meio ao caos. A nossa esperança não é uma esperança ingênua, que acha que esse mundo vai ficar bom, que tudo vai melhorar. A nossa esperança é a esperança de que o Senhor estará conosco em dias difíceis. Tua palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ó Deus, obrigado porque nós fazemos parte da tua igreja, uma vez que te recebemos como Senhor, resolvemos que não podíamos andar mais sozinhos, precisávamos andar em comunidade, precisávamos uns dos outros, precisávamos de aprender com aqueles que já estavam mais tempo contigo. Isso é igreja, Senhor, lugar imperfeito, lugar de crescimento, lugar de sofrimento, de dor também, mas lugar de bênção. Isso é igreja. E nós queremos fazer parte da tua igreja, que é muito mais do que uma agremiação visível, que se reúne entre quatro paredes, uma ou duas vezes por dia, mas é o teu povo espalhado por toda Porto Velho, é o teu povo espalhado por toda Rondônia, por todo o Brasil, por todo o mundo. A igreja é a reunião dos remidos em Cristo, e nós, pela tua misericórdia, não por nossos merecimentos, nos alegramos por fazer parte dela. Te pedimos, ó Pai, por alguém que possa estar nesta noite aqui, que ainda não se sente parte dessa igreja, que ela possa saber que a igreja está aberta, que ainda vivemos o tempo da graça, o tempo da oportunidade, que ainda é hora de arrependimento, de reconhecimento de pecados, que ainda é hora de entrega, de rendição a Cristo. Nós te pedimos pelas pessoas que ainda não tomaram um posicionamento ao teu lado, que façam isso ainda hoje, para a glória de Deus e para a sua salvação, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, querida, se você porventura está aqui hoje, é nosso convidado, e não fez ainda uma oração de confissão, uma entrega ao Senhor Jesus, nos procure no final do culto, como o Joaquim fez semana passada, e venha dizer: eu quero, pastor, fazer parte da igreja, eu reconheço que eu preciso. Eu não estou falando da igreja local, esta aqui, isso é uma consequência. Eu estou falando da igreja de Cristo em toda a terra, amém? E nós passamos a fazer parte dela quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Aliás, como igreja, nós estamos hoje comemorando e declarando oficialmente